Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a Era Vargas, tá? A gente começou a falar ontem um pouquinho sobre o Getúlio Vargas, sobre o contexto, né, que vai levar à Revolução de 1930. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Nós vimos então na aula de ontem que aquele pacto entre Minas Gerais e São Paulo já estava desgastado, né? E isso vai gerar uma disputa eleitoral. As outras oligarquias, outros grupos políticos que não eram contemplados, né, na política do café com leite, no governo das oligarquias, esses outros grupos políticos vão buscar uma área de apoio. Eles acabam entrando num consenso com o Vargas. Né? O Vargas então é levado até o poder. Ele não ganha a eleição, ele é levado até o poder através de um golpe militar em 1930, onde é destituído o governo do Washington Luiz, né, que era então presidente, representando a oligarquia paulista. Tá? Então o Getúlio Vargas é levado ao poder. A primeira coisa que ele faz então é acabar com cancelar a Constituição. O que era a Constituição? O conjunto de leis. Né? O que é uma Constituição? É um conjunto de leis. Todo país tem uma Constituição, né? E o Vargas cancelou, né, a Constituição que estava vigente, a Constituição de 1891, prometendo fazer uma nova. Então, a partir daquele momento, o governo do Vargas tornava-se provisório. Ele não ganhou a eleição, tá? Os militares e os grupos que apoiaram ele até o poder apoiaram ele com essa premissa, né? Ó, você vai assumir o cargo, você vai se tornar presidente, mas é um cargo temporário até você arrumar as coisas. Daí você convoca uma nova eleição, faz uma nova constituição e aí a gente dá continuidade, né, à política, uma nova política no Brasil. Isso em 1930. O que acontece? O Vargas cancela a Constituição, mas ele não agiliza esse processo, né? Não era a intenção do Getúlio Vargas deixar o poder. Como vai se provar, né? Ele entra em 30 e só vai sair em 1945. Mas como é que ele vai fazer para ficar todo esse tempo? Então o Vargas vai acabar se moldando conforme a época, né? Então em 1930 ele chega, aproveita esse status que ele tem de libertador, né, de vencedor e tal, e começa a lançar bases para se perpetuar no poder. Então o Vargas não convoca uma assembleia constituinte, né, para formar uma nova constituição. Ao contrário, ele começa a minar politicamente os seus opositores, né? Quem era o maior opositor de Vargas nesse momento? Exatamente, os paulistas, né? O Partido Republicano Paulista, que foi quem perdeu o poder para Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas e todo aquele grupo descontente. Então Vargas começa a minar esse poder político, principalmente o poder político das oligarquias. O objetivo dele era mostrar, agora quem manda no Brasil não são mais os coronéis, não são mais os latifundiários. Quem manda no Brasil agora sou eu. E como é que ele vai levar a cabo, como é que ele vai implementar isso? O Vargas vai começar com uma política de interventores, tá? Então ele retira, né, os governadores dos referidos estados e coloca nesses estados pessoas da sua confiança, tá? É o que vai acontecer em São Paulo, por exemplo. Imagine São Paulo, o estado mais rico, que tinha até então o poder de exercer o poder político no Brasil, né, definir os rumos políticos do país inteiro. Nesse momento, além de perder o poder político, ainda perdem o poder dentro do próprio Estado, né, o poder político dentro do próprio Estado. Quem manda no Estado agora é o Getúlio Vargas, porque ele coloca um interventor no Estado, ele coloca lá alguém da confiança dele. Obviamente os paulistas não vão aceitar isso e iniciam um movimento contrário ao Vargas. Tá? Esse movimento começa com os próprios coronéis, né, os produtores de café, o Partido Republicano Paulista, e a partir de 31 até meados ali de 1932, outros grupos da sociedade de São Paulo começam a perceber que o Getúlio Vargas não vai querer sair, abrir mão do poder. Então, em 1932, nós temos o que é conhecido como a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Então, em 1932, São Paulo, o estado de São Paulo, declara guerra ao Brasil.
tá? Literalmente, uma guerra civil dentro do nosso país, né? São Paulo consegue organizar um exército, tá? Obviamente houveram muitas outras manifestações antes de chegar a isso, foi uma escalada, né? Não foi da noite pro dia os caras acordaram, vamos fazer uma guerra, vamos. Né? Isso foi uma escalada, protestos diários na rua, violência por parte da polícia, né? Temos até o movimento MMDC, que vocês podem ver na apostila, vai explicar para vocês ali o que é, que foram alguns jovens iniciais, são as iniciais do nome desses jovens que foram mortos durante uma manifestação, né? Então houve todo um ambiente político, né, a partir de 1930 até 1932, que a escalada chegou nesse ápice aí de São Paulo declarar guerra ao restante do Brasil, né, mais especificamente ao Getúlio Vargas. Qual que era o objetivo dessa guerra? Era fazer São Paulo se emancipar do Brasil? Não. O objetivo de São Paulo era o quê? Obrigar, pressionar Vargas a fazer uma Constituição. Porque o Vargas assumiu prometendo essa Constituição, mas não tinha cumprido. Veja, ele assumiu em 30, já estávamos em 1932, 2 anos depois, e ele ainda não havia, né, dado início a esse processo de uma Constituição para convocar uma eleição, para daí sim o Brasil voltar aos eixos, né? Então 2 anos aí do Vargas, governo provisório do Vargas, né? O que vai acontecer? Aí a gente começa a perceber um lado bem interessante do Getúlio Vargas, né, que é esse lado estadista. O Getúlio Vargas, ele vai ficar 15 anos no poder, não é à toa, tá? O Getúlio Vargas tinha um potencial, ele tinha uma característica, ele tinha uma visão, né, de política, ele era um político nato. E isso vai ficar bem evidente, né, nessa perpetuação dele no poder, 15 anos de Vargas. E ele vai se moldar, vai se transformar, não vai ser o mesmo Vargas de 30 até 45. Conforme a época, conforme a necessidade política, o Vargas se transformava, tá? Então a ideia do Getúlio Vargas, né, ele era se perpetuar no poder, ficar no governo do Brasil. Como é que ele ia fazer isso? Então ele sabia que ele tinha, né, que defender determinados interesses, que ele tinha que atender determinadas necessidades de alguns grupos sociais, grupos políticos, econômicos. Ele tinha toda essa concepção, ele enxergava o tabuleiro como um todo, né, nesse xadrez político ali, ele enxergava. E em 32 ele percebeu que ele poderia esmagar a Revolução Paulista, né, uma guerra civil, ele poderia acabar com São Paulo. Mas ele percebeu que se ele acabasse com São Paulo, se ele humilhasse São Paulo, né, se ele chegasse lá e destruísse o exército paulista, assim, passasse por cima do exército paulista, isso fatalmente recairia sobre ele. Então o que o Vargas faz? Ao invés de ir para um enfrentamento violento, né, obviamente era uma guerra, houve troca de tiro, gente que morreu, mas essa guerra ela vai ficar marcada muito mais por um isolamento. O Vargas promove um isolamento do estado de São Paulo, do restante do Brasil, né? Ele fecha São Paulo, basicamente, e espera acabar os itens básicos de São Paulo, né? Como é que os caras vão continuar uma guerra se eles não têm alimento suficiente, né? Lembrem-se, o Brasil era um país que exportava, trazia tudo de fora, né? O Brasil não tinha fábrica para tudo. Então, obviamente, São Paulo ficou à mercê disso, né? Então, ficou sem munição, sem alimento, sem remédio, tá? Os trens, que eram o principal meio de transporte do Brasil nesse período, né, eles fecharam as estradas de ferro, então nada chegava para São Paulo e nada saía de São Paulo, tá? O resultado disso foi que eles minaram, né, esse poder do exército paulista, tá? Eles acabaram minando essa força e principalmente os interesses econômicos da elite que apoiou essa rebelião, essa revolta, tá? E com isso o Vargas conseguiu dar fim, né, a guerra, essa revolução de São Paulo, somente fechando o estado, evitando assim um número maior de baixas, uma batalha decisiva, né? Tanto é que você vê que não tem nenhuma grande batalha nesse período, em 1932, né? Um número gigantesco de mortos, não é uma guerra que vai matar milhares de pessoas, tá? Pelo contrário, não chega a centenas o número de mortes nesse conflito entre São Paulo e o resto do Brasil. E isso graças a essa visão estratégica
do Getúlio Vargas. Aliado a isso, o que o Vargas faz? Deixa eu só puxar um pouquinho aqui que o sol tá batendo na minha cara aqui. Aí, beleza. Nossa, piorou o negócio aqui. Vamos virar pra cá. Aí, melhor. Aqui tá bom. O que o Vargas faz? Então, o Getúlio Vargas, ele vai, aliado a essa política de isolar São Paulo, ele vai dar início a esse processo de uma nova Constituição. Ele convoca, então, a Assembleia Constituinte. Tá? O que é uma Assembleia Constituinte? Onde são escolhidos, são eleitos, né, deputados que vão formular essa Constituição, né, vão determinar quais vão ser as novas leis, né, que vão reger o Brasil. Então o Vargas cumpre essa promessa no meio de 32, né, durante o conflito. O pessoal, olha, eu estou a fim de negociar, não vamos fazer guerra, né? Então era o Vargas Paz e Amor. Então o Vargas Paz e Amor vai lá, convoca essa nova Constituinte e cria-se uma Constituição que a nível mundial nessa época era uma Constituição extremamente progressista. Era algo assim que as pessoas falavam, nossa, a gente fez isso, cara, que massa que ficou. Né? Sabe aquele trabalho em grupo que você faz nem você acredita que ficou tão bom? Pois é, foi o que aconteceu. Os caras fizeram uma Constituição muito boa. Para vocês terem noção, essa Constituição ela era tão progressista para nível Brasil, para nível América Latina, que ela previa o voto feminino, que era algo que não acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, né? No mesmo período. Então, o voto das mulheres, né, era algo que era previsto. Então, as mulheres passaram a ter direito de votar a partir de 1932 no Brasil, tá, pessoal? Então, vejam só, mulheres passaram a ter o direito ao voto, a votar, a partir de 1932. Antes disso, elas não podiam nem ser candidatas, muito menos votar, tá? Então, aí, para ver a importância, né, do debate que hoje existe, que ainda bem que existe esse debate sobre o papel feminino, o papel das mulheres na sociedade, né, porque durante muito tempo as mulheres foram colocadas como inferiores aos homens, que o papel do feminino era ser um papel secundário ao homem, né, a sociedade ainda vive os reflexos disso, né, ainda hoje a gente vive esses reflexos, em que as mulheres são consideradas inferiores aos homens, tem que estar atrelada a um homem, né, ela só tem determinadas funções na sociedade, né? Ah, isso é profissão de mulher, isso não é, isso é papel feminino, isso não é. E isso pode ver que é uma construção social, é algo que vem de longo tempo. Mostra que a mulher só foi ter o direito no Brasil a votar a partir de 1932. Antes disso, a mulher não podia votar, certo? Não tinha direitos políticos. Mulher não era considerada cidadã no Brasil até 1932, tá? Com certeza, né, não os seus avós, mas seus bisavós, com certeza, as suas bisavós, com certeza, viveram numa época em que elas não eram consideradas cidadãs, porque elas não tinham direitos políticos, tá? Mulher não tinha direito a estudar, formar-se, curso superior, pra quê? Isso não é papel feminino. O papel da mulher é cuidar da casa, dos filhos e do marido, ponto. Tá? Esse era o papel relegado às mulheres na sociedade brasileira, e que infelizmente a gente vê reflexos ainda hoje, né? Muita gente que diz, isso é papel feminino, isso é profissão de mulher, tá? É algo inadmissível no século XXI, né, gente? A gente não pode mais admitir. A mulher hoje ela tem total direito, total liberdade de escolher o que é melhor para ela, o que é melhor para a vida dela, qual função ela quer exercer, no que ela quer trabalhar, tá? Não existe, tá, esse negócio de, isso é profissão exclusivamente masculina. Não tem, tá? Não existe uma profissão hoje que o homem desempenhe que a mulher não possa desempenhar, né? A gente que está nas redes sociais e vê direto, né? O pessoal, quero ver as feministas, e daí mostra um caminhão com, cheio de saco de cimento, né? Cadê as feministas agora? Direitos iguais, não sei o quê. Cara, eu conheço mulher que descarrega caminhão de cimento igual homem, não tem, tá? Não é uma questão física, tá? Não existe essa disparidade física, o homem é mais forte do que a mulher. Cara, hoje já existem instrumentos que facilitam, né? Um homem que começa a descarregar caminhão de cimento, quando ele tiver aí a idade do professor Flávio, por exemplo, que já tá velhinho, né? Quando tiver a meia idade, ele já vai ter desenvolvido uma escoliose, uma lordose, tá? O cara não é o super-homem, eu sou mais forte, eu sou fortão.
vai acabar com a saúde dele igual. Tá? Então existem hoje meios para você descarregar um caminhão que você não precisa levar 10 sacos de cimento na cabeça. Né? Isso aí é meio coisa de gente que não pensa. Né? Usar esse tipo de argumento para desfavorecer mulher. Tá? Então, por favor, se vocês verem, conhecem ou utilizam, a partir de hoje não façam mais esse tipo de comentário. Tá? Feminismo, pessoal, não confundam, tá? Feminismo com machismo. Não são coisas sinônimas. Né? O feminismo não é dizer que a mulher é superior ao homem. É simplesmente dizer que a mulher e o homem têm direitos iguais. Beleza? Então, continuando lá, né, na questão do Vargas, essa revolução constitucionalista, ela não vai conseguir cumprir a sua função, né, mas ela obriga o Vargas a se tornar o Vargas Paz e Amor. Então, em 32 é feita a nova Constituição, chega ao fim a Revolução Constitucionalista, né, sem muitos problemas, né? O Vargas se reconcilia com São Paulo, né? Fala, não, todo mundo é irmão, tá todo mundo perdoado, fechou o pacote aqui, né? Esqueçam, o passado fica no passado, tá? E dessa forma Vargas consegue contornar essa crise. Então, fica estabelecido na Constituição de 32 que em 1934 vão haver novas eleições, né? E o Vargas fica no poder até 34. Beleza. Chega em 1934, o Vargas ganha a eleição, tá? Porque em 34 a eleição não seria ainda uma eleição direta, ela foi uma eleição indireta. Então aí, a partir de 34, a gente entra numa segunda fase do governo Getúlio Vargas, que é a fase do Getúlio Vargas constitucional, né? É o período em que Getúlio Vargas é efetivamente presidente, legalmente no Brasil, porque ele seguia a Constituição, né? Então ele seguia as leis, então ele foi presidente legal. Então de 30 até 34 é o período que o Vargas é o governo provisório, e a partir de 34 é o governo constitucional do Getúlio Vargas, tá? É bom vocês irem anotando esses detalhezinhos, né? É importante você ter lá a questão do governo provisório de 30 até 1934 e 34 até 1937 vai ser o governo constitucional do Getúlio Vargas. Beleza? Muito bem. Então, durante esse governo constitucional, né, o Vargas vai começar a desenvolver a sua política, né? Sua política de integração, né, que é bem interessante, a política de integração nacional. O Vargas inicia vários projetos aí, como o nome diz, integrar o Brasil, né, mostrar que o Brasil é um só, né, política de afirmação, como é o caso das mulheres, né, inicia um projeto industrial no Brasil, né, o Getúlio Vargas vai dar certo, né, porque o Getúlio Vargas tinha uma concepção política de nacionalismo, então para ele era papel do governo, né, ajudar, né, estar presente nesse tipo de iniciativa, como é o caso de você produzir fábricas, né, fazer fábricas. Não se esqueçam que o mundo estava em crise, tá? A gente está em 1934, a crise de 29 está no auge ali, né? Está destruindo legal todos os países. A Europa está em crise, os Estados Unidos estão em crise. E o Brasil, obviamente, estava sofrendo essa crise também. Não se esqueçam que o Brasil dependia economicamente do café, tá? Ainda dependia economicamente do café. Então era um momento de crise econômica, o café não estava vendendo, né? Então os grandes latifundiários estavam perdendo dinheiro, o país como um todo estava perdendo dinheiro, né? O Brasil não tinha como comprar produtos industrializados, ele era dependente, né, das indústrias da Europa, dos Estados Unidos, e esses caras estavam quebrados. Então era uma necessidade, né? Juntou a fome com a vontade de comer. O Vargas era alguém que buscava o desenvolvimento nacional, ele era a favor de fábricas nacionais, tal, né? O desenvolvimento nacional, que era a linha de pensamento e raciocínio do Vargas, né? Nacionalista, desenvolvimentista, né? Que era alguém que buscava o desenvolvimento nacional a partir de iniciativa do governo, tá? É diferente do que acontece hoje, por exemplo, no governo do Brasil, que acredita que a solução dos problemas está na iniciativa privada, tá? O Vargas pensava o contrário. O Vargas pensava que a solução dos problemas estava no governo, né? O governo tinha que ajudar o Brasil a se desenvolver, tá? Então,
Vargas vai incentivar essa política de integração nacional, ou seja, levar o Brasil ao interior, interiorizar a política, né? Porque não se esqueçam que de 1889 até 1930, esse período foi conhecido como República Velha, o governo só se preocupou com as elites, era um governo extremamente elitista. Tá? Não existia política pública de 1889 a 1930, não houve. Tá? Em nenhum momento, nenhum tipo de preocupação com as questões sociais do Brasil. O interior do Brasil foi esquecido, tá? Durante todo esse período. Então agora o Vargas, né, percebendo essa necessidade, essa carência, e deu início a esse projeto de integração nacional. Quando a gente fala em integração, é integração mesmo. Os caras começaram a abrir estrada, ir para o interior, conhecer o interior do Brasil, que era desconhecido pela sua elite política. Sim, senhores, né? Boa parte do Brasil ainda era desconhecida, né? Não era nem mapeada. Por exemplo, a floresta amazônica. O pessoal não sabia o que existia no interior da floresta amazônica. Tá? 1934, não sabiam. Tá? Então, esse projeto de integração nacional partiu, né, do Vargas. Também vai ser uma característica desse período a grande proliferação de partidos e ideologias. Tá? O Brasil não estava descolado do mundo e era um momento que estava fervendo de ideologias pelo mundo. Né? Era um momento de ideias. Por que essas ideias estavam fervendo ao redor do mundo? Porque eram ideias que buscavam solucionar a crise, né? Não se esqueçam que no contexto global o Brasil não está fora do mundo, né? No contexto global a grande questão, o grande problema era a crise econômica, né? O que fazer, como sair dessa crise, tá? E obviamente o Brasil vai ser influenciado diretamente por esse tipo de debate, pensamento, tá? Então o pessoal trazia esse tipo de questão, de questionamento, né? Vinha até o Brasil. Então nós temos aí, né, o surgimento de diversos partidos políticos, né, que era algo que a Constituição permitia. Que antes você tinha somente os partidos alinhados a São Paulo e Minas, né, alinhados a essas oligarquias. Agora não, agora você tem partidos, como eles dizem, fisiológicos, né, que produziam suas próprias ideias, partidos ideológicos mesmo, né? Então nós temos o surgimento aí para vocês terem ideia, de dois grandes partidos do período, né, que vão ser dois grandes partidos antagônicos, ou seja, opostos total, né? Então nós temos o surgimento a extrema direita no Brasil, né, que eram os integralistas, né, que muita gente conhece pelos fascistas brasileiros ou os nazistas do Brasil, né? O Plínio Salgado, que era o principal líder, esse partido tinha como orientação realmente o fascismo italiano e o nazismo alemão, tá? Em tudo eles copiavam o fascismo e o nazismo, tá? Basicamente tudo, né? Com a exceção do antissemitismo assim, exacerbado, né? Como acontecia com os nazistas. Os integralistas não tinham esse antissemitismo, né? Que é o ódio aos judeus, de forma clara, né? Até porque no Brasil não existia uma grande comunidade judaica, tá? Então esse ódio aos judeus assim, ele era meio que velado. Não gosta também, mas não tem nada contra. Mas o que era mais característico era a militarização, né? Eles usavam uniformes militares, né? Ao invés da suástica no braço, eles usavam o sigma, né? Que é tipo um Ezinho, a letra sigma no alfabeto grego. A saudação deles, em vez de ser Heil Hitler, era Anauê, né? Porque era algo ultranacionalista, né? Como eram os fascismos, como são os fascismos, né? Ultranacionalista. Então, Anauê era uma saudação indígena, né? Da língua tupi. Então, mostrava esse nacionalismo por parte deles, né? Então, eram pessoas extremamente violentas, né? Como são os fascistas. Pregavam a solução dos problemas através da união de classes, né? Que a luta de classes tinha que acabar, não podia existir essa concepção de rico e pobre, né? De o dono da fábrica e o funcionário da fábrica, o dono da fazenda, o funcionário da fazenda, não podia existir isso, né? Então as pessoas tinham que enxergar além disso, tinham que enxergar o bem da nação. Acima de tudo tinha que estar o país, né? Então era esse tipo de ideia defendida, a ideia fascista, defendida pelo integralismo, né, do Plínio Salgado. E na outra oposição nós tínhamos o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, né,
que junto com outros partidos formou, né, um grande grupo chamado ANL, Aliança Nacional Libertadora. Tá? Esse pessoal tinha um contato direto com a União Soviética, né, com os soviéticos, o comunismo, eles eram comunistas, né, eles eram a favor de uma revolução do proletariado, né, uma revolução dos trabalhadores, dos mais pobres no Brasil, que eles tinham que tomar o poder, né, se não por vias eleitorais, até pela luta armada, tal. Então, eram os dois extremos que existiam na política do Brasil. Eram dois grupos fortes, tá? Eles eram polarizados, porque era o que acontecia no mundo na época. Tá? Quais eram os dois polos de solução do problema da crise que existiam no mundo? De um lado, o fascismo, de outro lado, o comunismo. Eram as duas ideias dominantes na época que estavam nesse campo de disputa. Tá? Era uma disputa ideológica, política, mas era o que estava em discussão no mundo na época. E, obviamente, o Brasil não ia ficar fora disso. Tá? Então, criam-se esses dois polos durante esse período da era Vargas. Tá? O Vargas vai se associar a quem? A extrema-direita. Tá? A extrema-direita que o Vargas se associa, né? Ele era contrário à Aliança Nacional Libertadora, mas como era o Vargas Paz e Amor, ele era contrário, mas os caras podiam existir, era um partido político, né? Todos os partidos políticos podiam existir na época, sem problema, sem crise. Mas o Vargas vai se aliar, né? Vai se alinhar muito mais à extrema-direita, né? Aos integralistas. Até porque o Vargas era muito amigo do Hitler e do Mussolini. Tá? Quando eu digo muito amigo, eram relações internacionais mesmo, né? Elogio, tal, relações comerciais. O Vargas tinha uma relação comercial bem próxima, né? Até pela questão das colônias alemãs e italianas no Brasil, o Vargas tinha uma relação muito próxima com o Hitler e com o Mussolini, tá? De real mesmo. Tanto é que existia um acordo, né, comercial, Brasil e Alemanha, que todo o material bélico do Brasil, arma, farda, né, material bélico, material de guerra do exército brasileiro, era fornecido pela Alemanha. Tá? Não por acaso, durante a Segunda Guerra Mundial, quem teve que fornecer fardamento para o exército brasileiro foi o exército americano, porque o fardamento do exército brasileiro que eles usavam era um fardamento semelhante ao dos alemães. Então imagine o exército brasileiro ir para a guerra contra a Alemanha usando uma farda igual dos alemães, né, do lado dos Estados Unidos. Não ia dar muito certo. Né? Então, durante a Segunda Guerra foi isso que aconteceu. Mas a gente já chega lá. Por enquanto a gente está no Vargas, Paz e Amor. Tá? Então, dentro desse contexto global, né, que existia de treta entre, né, essa extrema-direita e extrema-esquerda, os caras tretavam violento, no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Tá? Vão acontecer tretas, né? Vai rolar alguns BOs, né? Quando eu digo BO, literalmente os caras tramavam na pancada, né? Tinha um comício lá da ANL e chegavam os integralistas lá, desciam o sarrafo nos caras da ANL. Sabiam que tinha um encontro dos integralistas, chegava o pessoal da ANL lá e afofavam eles na pancadaria, né? Então, era um reflexo do que acontecia no mundo, tá? Existia no mundo esse tipo de enfrentamento, eram duas ideologias antagônicas que uma tentava destruir a outra. Era isso que acontecia no mundo. É só vocês analisarem, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, né, que estava acontecendo nesse momento também. Nada mais era do que esse embate entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, tá, brigando. Então, isso estava sendo algo que estava acontecendo no mundo todo, não era só no Brasil, mas no Brasil, que é o que a gente está estudando agora, então existia esse enfrentamento, né, essas tretas entre esses dois grupos políticos. E o Vargas vai ter que descobrir uma forma de usar isso a seu favor. Por quê? Em 1938, as eleições iam acontecer, tá? Ia ter eleição no Brasil. E o Vargas, obviamente, não queria deixar o poder, né? O Vargas não queria sair da presidência. O que o Vargas vai fazer, então? Ele vai ter que usar, né, esse momento político conturbado, essas tretas que estavam acontecendo a seu favor. Como é que o Vargas vai fazer para usar essas tretas políticas a seu favor? O Getúlio Vargas vai se aliar, literalmente, né, aos integralistas, tá? Com a ideia de que,
Vamos juntos acabar com a oposição, né? Acabar com a extrema esquerda, com a Aliança Nacional Libertadora, que era o inimigo comum deles. E dessa maneira a gente vai conseguir se estabelecer no poder. Tá? Então o Vargas cria essa aliança com os integralistas a fim de destruir a ANL. Só que o Vargas era muito mais esperto do que integralistas e do que o pessoal da ANL. Né? O que acontece? O Vargas descobre, né, porque ele já havia criado vários mecanismos internos de investigação, de inteligência, né? Então o Vargas ele acaba descobrindo que existia um plano, tá? Um plano da ANL para iniciar uma espécie de uma revolução, né? Era uma tentativa de uma revolução comunista no Brasil, tá? A intentona comunista. E isso, né, ele descobre esses planos e finge que não sabe de nada, vai dando corda para os caras, né? Vai dando corda para os caras, finge que tá tudo certo, é isso mesmo, deixa os caras se, né? Vai dando linha. E como ele já tinha ciência desse plano, né, ele já estava tudo preparado para abafar essa possibilidade ou essa tentativa, né, de revolução por parte desses comunistas. Então existiam vários militares envolvidos, inclusive, né, na ANL. A principal liderança da ANL era o Luiz Carlos Prestes. A União Soviética tinha mandado, né, uma combatente deles lá para treinar esse pessoal, para ajudar no golpe, que era a Olga Benário, que acabou se casando até com o Luiz Carlos Prestes, até o filme, quem tiver a oportunidade de assistir o filme Olga, quero ver se eu disponibilizo ele para vocês aqui, que vai mostrar bem essas tretas desse período aí, tá? Então, a Olga, o Luiz Carlos Prestes, eles tinham estabelecido esse plano, né? Esse plano era de levantar quartéis, tá, no Brasil todo, e a partir disso conseguir o apoio popular e estabelecer, transformar o Brasil num país comunista, tá? Era a intentona comunista. Estava marcado para 1935, tá? E é o que vai acontecer. Os caras vão, né? Tá tudo planejadinho, eles vão estar organizando. O Vargas descobre, né? Sabe de tudo, deixa os caras começarem a pensar que vai dar certo. Quando menos esperam, o Vargas manda a polícia secreta dele lá, né, que já sabia de tudo, prender as principais lideranças, tá, e enviar um comunicado falso lá, né, para levantar os quartéis, para ele saber quais eram os quartéis que estavam mais. E aí houve um levante somente no Rio Grande do Norte, tá? O único quartel os únicos quartéis se rebelaram foi no Rio Grande do Norte. Os caras deram o start no golpe e tal, mas ficaram sozinhos, né, porque o restante não se levantaram porque ficaram sabendo que era fake, né? Era conversa. E aí, né, os caras sufocam, tal. O Vargas vai a público e denuncia: os comunistas estão tentando tomar o poder no Brasil, a ameaça vermelha, os comunistas, tal. Prende o Luiz Carlos Prestes, prende a Olga. A Olga estava grávida do Prestes ainda, né? E o que o Vargas faz? Como a Olga era comunista, judia e alemã, o que o Vargas faz? Entrega ela pro Hitler, cara, né? A Olga é deportada para a Alemanha, grávida do Luiz Carlos Prestes, né? Vocês verem como o Vargas era paz e amor, só que não, né? O cara era do mal. É um ser humano, né? Tem lado bom, lado ruim, como todo ser humano, como todos nós temos, tá? Não existe esse negócio de herói, de gente, coraçãozinho ou chifrinho, não existe, tá? Ser humano tem lado bom, lado ruim, fato. Então o Vargas toma essa atitude, né? Prende, o Luiz Carlos Prestes vai ficar preso até 1900 e bolinha, tá? Ele só sai da cadeia nos anos 40, tá? Então vai ficar um bom tempo preso. E o Vargas, com isso, né, começa a tornar-se autoritário. Por quê? Porque ele convence a população, tá, de que existia um perigo vermelho no Brasil, né, os comunistas. Tá aqui a prova, os comunistas, tal. E o Vargas, junto com os integralistas, começa a bolar uma forma de evitar as eleições em
em 1938, tá? Então, como é que ele vai fazer para evitar as eleições de 38 que estavam marcadas? Ele não ia poder nem concorrer, né? Ele já era presidente. Foi presidente por 2 mandatos, de 30 até 38, então 2 mandatos, então Vargas não podia nem concorrer em 38, tá? Então, como é que ele vai conseguir se perpetuar no poder? Então, ele junto com os integralistas forjam um plano, tá? Chamado Plano Cohen, que era um plano mentiroso, falso, provou-se depois, forjado pelos próprios integralistas, que era um plano dos comunistas, né, que ainda continuavam escondidos, né, no meio da sociedade brasileira, para tomar o poder, né? Então, em 1937, eles estouram essa intentona comunista, essa nova intentona comunista, né? Eles estouram esse plano, vão a público, mostram, olha aqui, descobrimos aqui um plano dos comunistas, tal. E na época, né, como o Vargas era um político brilhante, o Vargas tinha, né, utilizado na ferramenta de maior alcance popular na época, que era o rádio, tá? O Getúlio Vargas foi o primeiro presidente da história do Brasil a conversar com a população. Nenhum outro presidente da República antes havia utilizado nenhum meio de comunicação para chegar até as pessoas, tá? Então, se você fosse lá para o interiorzão do Brasil, interiorzão mesmo, né, lá no meio no interior do Nordeste, lá por exemplo, né, no semiárido do Nordeste, ó. Se você chegasse lá e perguntasse quem era o presidente do Brasil, as pessoas não sabiam. Durante a era Vargas, se você fosse para o mesmo local e perguntasse, todo mundo sabia que era o Vargas. Eles sabiam quem era o Vargas, né? Porque o Vargas foi o primeiro presidente a usar esse poder do meio de comunicação do rádio, né? Que na época não existia TV, né? Então o rádio era o principal meio de comunicação. Ah, e os jornais, professor? Existia, mas a maior parte da população brasileira não sabia ler. Então a única forma que o presidente tinha de se comunicar era o rádio. Então ele vai investir, né, nesse rádio. O Estado brasileiro começa a construir antenas de rádio espalhadas pelo Brasil inteiro, né? O pessoal começa a comprar rádios. Então era a forma deles ouvirem, né, terem notícias do restante do Brasil. E o Vargas criou um programa, né, que era um programa Fale com o Presidente, né, ou Fale com o Presidente, não, se eu escutar o presidente falar, né. Então é a famosa Voz do Brasil, tá? A Voz do Brasil que existe até hoje lá, né, em Brasília, 19 horas, tá? Isso surgiu com o Getúlio Vargas. Só que quem fazia o programa era o presidente, era o Getúlio Vargas que ia no rádio e falava, ó, hoje aconteceu isso, aquilo, eu fiz isso, assinei tal decreto, porque eu quero que o Brasil seja assim, assado e tal. Isso foi uma revolução para a política da época, porque nenhum outro presidente jamais tinha dado satisfação no que ele fazia para o povo, né? Aliás, nenhum outro presidente acho que eles nem sabiam que no Brasil existia povo, né? Porque eles governavam para aquela elite, para aquele pequeno grupo, para as oligarquias só. A visão política deles estava para aquela galera. O Vargas enxergava o poder desse pessoal, né, do povo. Então o povo idolatrava o Vargas, principalmente as pessoas mais humildes. O Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres, porque ele instituiu algo que não aconteceu em nenhum outro momento, que foi um salário mínimo, por exemplo, né? Leis trabalhistas. O Vargas fez isso, tá? O Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres, tá? Porque ele instituiu esse tipo de coisa básica, né? Que é para não deixar o pessoal morrer de fome, para os patrões não explorarem ao máximo, né, os empregados. Então vejam, algo que na Inglaterra aconteceu no século XIX, no Brasil só vai acontecer no século XX, mais especificamente depois da década de 30, que o Brasil vai começar a falar em lei trabalhista, em salário mínimo, né, em defesa do trabalhador. E quem faz isso é o Getúlio Vargas, tá? E essa comunicação que ele tem com a população torna ele muito próximo das pessoas, né? Porque era o rádio falando, então, ó, esse presidente é bom, porque esse eu conheço, ele conversa comigo, né? Os outros, os caras nem sabiam o nome do presidente, né? Os caras iam votar porque era obrigado, que o coronel mandava. Esse não. Esse presidente dá satisfação para eles, esse presidente ajuda eles, né? Então era uma diferença. Então por isso o Vargas criou essa aura de populismo, né? As pessoas conheciam o Vargas, as pessoas gostavam do Getúlio Vargas. Ah, esse presidente é bom, né? Por quê? Porque ele tinha esse contato mais próximo com a população, algo que nenhum outro político jamais havia feito no Brasil até então, certo? Então o Vargas
apesar de ser o pai dos pobres, não esqueçam que ele também era a mãe dos ricos, né? O Vargas também tinha políticas que agradavam as elites, obviamente. O Vargas tentava fazer essa política, principalmente durante o período constitucional dele, era a política do paz e amor, abraçava todo mundo, tá? E essa política só vai mudar quando chega perto de 38. Em 1937, então, auxiliado pelos integralistas, o Vargas forja um golpe, né? A chamada com o plano Cohen, né, intentona comunista. Ele forja esse golpe em 1937, os integralistas fingem serem comunistas que vão tentar tomar o poder. É feito uma espécie de um teatrinho, né, no Palácio do Catete, né, lá no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro era a capital, né, sede do governo era o Palácio do Catete. É feito um teatrinho, os caras trocam um tiro, tal, não sei o que, como quem diz, estamos tentando tomar o poder. O Vargas, né, aparece de forma heróica com 38 na janela, lá, e pá, dando tiro nos comunistas, tá? Hoje a gente sabe que isso aí tudo é fake, né? Existe documentação provando que era tudo mentira. O próprio plano Cohen, né, que eles disseram foi apreendido dentro de uma célula comunista em São Paulo, provou ser falsa, mentira, foi feito pelo próprio governo, tá? Mas na época ninguém desconfiava disso. Então o Vargas usou os integralistas para forjar um golpe comunista e assim estabelecer o estado de sítio. Então ele suspendeu os direitos políticos de todos os partidos, inclusive dos integralistas, tá? Fechou o estado, cancelou eleições, voltou à política de interventores, né, nos estados e falou: agora foca em mim aqui. Centralizou o poder nele, né? Centralizou totalmente nele. Então aí nós temos início, a partir de 1937, a terceira fase da Era Vargas, que é o Estado Novo, período ditatorial do Getúlio Vargas, beleza? Então tá aí os 3 períodos. O primeiro é o período provisório, o governo provisório, que vai de 30 até 34. O período constitucional, né, que vai de 34 até 1937, e a partir de 37 até 45 é o Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas. E quando eu digo ditadura, é ditadura mesmo. A galera acha, não, na onde que o Vargas é ditadura, cara? Ele começa a perseguir os opositores políticos, né? E aí, a partir desse momento, todo mundo é opositor político do Vargas, né? Todos os partidos, todo mundo que fazia parte do partido político passou a ser inimigo do Vargas. Então, ele passou a caçar não só o pessoal, os membros da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, como todos os outros, Partido Republicano Paulista, os próprios integralistas que ajudaram o Vargas se sentiram traídos, Plínio Salgado, né? Porque caiu na ilegalidade, era proibido agora. O único partido que podia existir era o Partido Varguista, só o Vargas no poder político. Era ele que determinava quem era prefeito, quem era governador, tá? E ele continuava sendo presidente ad eternum. E a população achou ótimo, porque o Vargas conversava com eles, né? O Vargas era o pai dos pobres, tal, né? E a partir desse momento, então, o Getúlio Vargas torna-se um ditador. Aquela Constituição legal que tinha sido feita em 34, já era, tá? O Vargas mandou cancelar aquela Constituição, mandou fazer uma nova. Fez uma nova que foi conhecida como a Polaca, porque ela era cópia de uma Constituição extremamente autoritária da Polônia, né? Então ele copiou a Constituição autoritária da Polônia e a partir daquele momento o Brasil tornou-se uma ditadura. Somente o Vargas tinha direito de falar. Ele criou, né, a polícia secreta que prendia sem ter motivo, né? O simples fato de haver uma denúncia, o Vargas desconfiar, por exemplo, fulano de tal lá é meu opositor, manda prender, tá? Prendiam, torturavam, matavam, tá? Não se tem ao certo o número de pessoas que desapareceram, mas sabe-se que a ditadura do Estado Novo matou mais do que a ditadura militar dos anos 60 e 70 no Brasil, tá? Então foi uma ditadura extremamente sanguinária do Vargas a partir de 37, beleza? A partir desse momento também o Vargas vai ter que buscar um novo alinhamento internacional, porque começa a guerra, né? Em 1939 tem início a Segunda Guerra Mundial. Lembra que o Vargas era brother do Hitler e do Mussolini? Pois é, acontece que os Estados Unidos não são brother desses caras, né? E os Estados Unidos têm uma influência política e militar no continente até hoje, né? Todo mundo sabe que o Brasil faz parte desse bloco de influência norte-americana. E depois que começa a guerra, né, os americanos não entram ainda no primeiro momento, só vão entrar na guerra a partir de 41,
Mas depois que os americanos entram na guerra, os americanos chegam e perguntam por Vargas, né? Daí, qual que é a tua aí, caboclo? Você tá do nosso lado ou tá contra a gente? Né? E o Vargas é obrigado a se posicionar, porque até então o Brasil manteve uma política de neutralidade, né? Dentro da Segunda Guerra Mundial, apesar do Vargas ser, né, ali uma tendência muito mais Hitler e Mussolini, na época quem era o representante, o chanceler do Brasil, até esqueci o nome do cara agora, depois eu lembro o nome dele, era não sei o que lá, Aranha o nome do cara, esqueci o nome dele, mas é ele que era o chanceler e ele coloca essa política de neutralidade, né? O Brasil fica neutro, né? Não estamos lá de ninguém, cara. E só vai efetivamente, né, tomar um posicionamento quando os americanos pressionam, falando daí, vocês vão ficar do nosso lado ou vão ficar contra a gente? Né? Tanto é que hoje existe, né, prova documental de que durante a Segunda Guerra Mundial existia um plano, né, dos americanos de invasão do Nordeste do Brasil, caso o Brasil se alinhasse, né, aos nazistas e aos fascistas europeus. Né? Se o Brasil ficasse lá da Alemanha, o Brasil ia ser invadido pelos Estados Unidos. Né? Então, é fato. Né? Tem lá documento, quando o pessoal abriu os documentos da Casa Branca lá, os historiadores encontraram lá a prova documental de que existia um plano, né, a Operação Brother Sun, né, que era uma operação de invasão do Nordeste, né, que era um local para os americanos, na época da Segunda Guerra, era um local estratégico. Né, e sabiam que se o Brasil ficasse do lado dos nazistas, eles podiam usar ali, né, aquele local estratégico, né, porque o Bojo do Nordeste é bem pertinho da África, né, o local mais perto da América para a África e para a Europa. Então, na época, né, por causa dos bombardeiros, até a questão dos navios, tal, então era um local extremamente importante do ponto de vista militar, beleza? Estratégico, tá? E o Vargas vai ficar nesse estado novo, né, estado ditatorial, a partir de 37 até 1945. Né? Quando é que o Vargas vai perder esse poder todo? Ele só vai perder o poder, né, depois de 45, quando os militares voltam. Né? Fala, pô, a gente foi lá para a Europa, no Brasil mandou gente, soldado para a Europa para derrubar um ditador, sendo que no nosso país a gente tem um ditador. Né? Então o Vargas, né, se esvaiu politicamente, não tinha mais, né, o poder que ele tinha a partir de 37. O Vargas do rádio não colava mais, né? Não tinha lógica, e a pressão dos próprios militares, né, que voltaram, os militares ficaram bem poderosos depois que voltaram da guerra, né? Os marechais, generais que voltaram da Segunda Guerra Mundial, contato com os Estados Unidos e tal, os caras voltaram poderosão. Né? Então chegaram pro Vargas lá, ó, e aí? Né? Você sai ou a gente tira? Né? E o Vargas sai. Tanto que depois que o Vargas sai, quem assume o lugar dele, né, ganha a eleição, é um general, o general Dutra. O general Dutra passa a governar o Brasil, né, logo após a saída do Getúlio Vargas. Então é isso, pessoal. Em relação ao Vargas, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar para mim aqui pelo Classroom, podem mandar por WhatsApp, eu respondo, tá? Independente da hora, do dia, do local. Se você mandar de madrugada, a única coisa que vai acontecer é que eu vou demorar um pouco mais para responder, tá? Mas estou aberto e podem mandar as suas dúvidas. A atividade de vocês, pessoal, é a atividade da apostila, tá? Apostila de vocês aí, certo? Então, vocês vão fazer as atividades da apostila. Qual página, professor? Então, são fazer as atividades do capítulo 6 da Era Vargas, tá? Todas elas. Então, são fazer lá a página 392, 393, 395, né? Eu coloco depois bem certinho o número das páginas para vocês ali no Classroom. São fazer, tirar foto e mandar, né, pelo Classroom para o prof corrigir. Beleza, Tigrada? Então, é isso, pessoal. Dúvidas, estou à disposição. Mantenham a quarentena. Tamo aí para qualquer coisa. Beleza? Até mais. Até semana que vem. Abraço.